uma questão de trigonometria, dessa vez uma questão de trigonometria que vai estar relacionada com geometria plana. A questão diz o seguinte: um retângulo com lados adjacentes medindo seno de alfa e cosseno de alfa, com o valor de alfa variando entre 0 e π sobre 2, tem um perímetro igual a raiz de 6. A área desse retângulo é... Então, ou seja, o que o exercício pede? Nós temos que partir do problema do exercício. A pergunta é a área do retângulo. Então, como eu faço para determinar a área de um retângulo? Não é base vezes altura? Então, esse é o princípio. Então, a área eu vou calcular como o valor da base vezes a altura. Certo? E aí, o que acontece? Essa base e essa altura refere-se às medidas do retângulo e o exercício informa que os lados adjacentes, ou seja, por exemplo, esse aqui e esse daqui são lados adjacentes, que são unidos por um único ponto. Eles medem seno de alfa e cosseno de alfa, certo? Que nada mais são do que a base e a altura. Então, ou seja, para calcular a área, eu preciso multiplicar o valor de seno sobre o valor vezes o valor do cosseno do próprio alfa. Beleza? Essa é a parte. Então, ou seja, precisamos produzir uma multiplicação do valor do seno e do valor do cosseno. Para isso, a gente vai utilizar a informação extra que o exercício traz, que ele diz, né? Tem um perímetro igual a raiz de 6. Quando ele fala que esse alfa está variando entre 0 e π sobre 2, significa que o alfa está pertencente aqui ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. E o que nós temos que lembrar? No primeiro quadrante, todos os valores são positivos. Porque se nós pensarmos no plano cartesiano, aqui nós temos os valores de x positivo e aqui nós temos os valores de y positivos, correto? Ou seja, nós só teremos valores positivos, que faz muito sentido com o problema, porque esses valores vão ser as medidas do lado de um retângulo, certo? Então, eu não posso ter um retângulo com menos 2 metros de altura, não faz sentido. Então, a condição está aí para que você possa mais ou menos se basear, se nortear na sua resolução. Então, vamos lá. Um perímetro igual a raiz de 6. Bom, o perímetro é a soma de todos os lados. Se aqui na base vale seno de alfa, aqui em cima também vale seno de alfa. Como aqui vale cosseno, aqui também vai valer o cosseno de alfa. Certo? Então, ou seja, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho seno mais seno, eu vou ter 2 senos de alfa mais 2 cossenos de alfa. Isso daqui é igual a raiz de 6, certo? Porque é o perímetro. E aqui eu tenho uma tática muito boa, que é, como eu tenho 2 e 2 aqui, eu vou colocar 2 em evidência, certo? E aqui eu vou ter seno de alfa mais cosseno de alfa igual a raiz de 6. E eu posso passar esse 2 aqui dividindo. Seno de alfa mais cosseno de alfa igual a raiz de 6 sobre 2. Certo? Que isso aqui vai nos remeter a algumas questões anteriores, que é o seguinte: quando eu preciso de uma multiplicação, né, de um valor, no caso seno vezes cosseno, a estratégia mais tranquila é elevar ao quadrado dos dois lados. Então, elevando ao quadrado dos dois lados, eu vou ter seno de alfa mais cosseno de alfa elevado ao quadrado igual a raiz de 6 sobre 2 elevado isso aqui também ao quadrado. Então, aqui eu tenho um produto notável, né, que é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo igual. Relembrando aqui, né, a fração aqui, quando ela está elevada ao quadrado, é ela vezes ela mesma. Então, ficaria raiz de 6 sobre 2 vezes raiz de 6 sobre 2. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36. E 2 vezes 2 dá 4. A raiz quadrada de 36 é o próprio 6, que aí eu teria 6 dividido por 4. Que eu posso simplificar isso daqui, por exemplo, por 2, para ficar 3 meios. Então, aqui eu posso deixar 3 meios. Legal? Vamos lá? Dê uma olhada aqui na nossa expressão. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo valor, nós já sabemos que isso aqui é igual a 1. Então, 2 vezes
seno de alfa, cosseno de alfa, mais 1 é igual a 3 sobre 2. E aqui agora a estratégia é só nós isolarmos, porque se eu analisar, aqui eu já tenho seno vezes cosseno, e o que eu preciso para calcular a área é seno vezes cosseno. Então é só isolar esse termo aqui. Eu vou passar esse 1 aqui para o outro lado, certo? Eu já vou usar aqui, ó, um pedacinho aqui. Então eu vou ter 2 vezes seno de alfa cosseno de alfa igual a 3 meios menos 1, certo? Aqui, ó, vamos usar uma estratégia bacana, que é o seguinte. O 1, eu posso transformar ele numa divisão conveniente. O que é isso? Por exemplo, aqui, ó. Se eu pensasse 4 sobre 4, isso aqui não é igual a 1? Se eu pensasse, por exemplo, 7 sobre 7, isso aqui também não é igual a 1? Então, significa que o 1 é o inteiro de uma fração com qualquer denominador, sendo que o numerador também seja igual. Então, como aqui eu tenho o meu denominador como 2, então eu vou usar o 1 como 2 sobre 2. Olha lá, ó. Que aí fica fácil para poder fazer as frações. Então, 2 vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual. Então, ali como as frações têm o mesmo denominador, é só manter, e 3 tira 2 fica 1. Legal? Agora eu vou passar esse 2 dividindo aí. Então, seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a meio dividido por 2. Aqui eu posso, colocar o 1 embaixo para usar um extremo e meio aí para ficar bacana. Então, os meios, 2 vezes 2 são 4 e os extremos, 1 vezes 1 é 1. Pronto, 1/4. 1/4 é a alternativa A. Beleza? Então, você vê que é uma questão que ela precisa ter alguns detalhes aí para conseguir desenvolver, porém é tranquila de fazer. Beleza? Caso você não tenha entendido ou tenha ficado com alguma dúvida ou pensou de uma maneira diferente, compartilha, tá bem? É sempre bom. Um abraço e até mais. Qualquer coisa, deixe nos comentários.